Graça e paz, queridos, estamos aqui para a nossa próxima aula e eu quero falar agora sobre traumas do passado. Traumas do passado também atrapalham a ter uma libido correta, uma libido satisfatória, e isso atrapalha em muitos casais. Muitas vezes é o que eu estou te falando, é um inimigo puxando o outro. Muitas vezes os traumas, eles são invisíveis aos nossos olhos, a gente não percebe. Então, já estamos lidando com um inimigo invisível, ainda vem um outro ainda para perturbar, que é puxado por esse inimigo, que é a libido. Então a libido baixa, né? Então nós temos que observar sobre a questão dos traumas. E muitas vezes são traumas na área sexual, né? A pessoa foi abusada, a pessoa passou por essa coisa terrível, né? Do abuso. Às vezes não foi um abuso físico, mas ele também foi um abuso verbal, né? E muitas vezes esses tipos de abuso emocionais, né? Eles trazem muitos traumas, trazem muitos problemas para nossas vidas. Traumas também de relações anteriores que foram disfuncionais, que não tiveram bom êxito, e aí a pessoa traz esse trauma para o seu casamento, tá certo? Então, isso traz muitos problemas. Mas vamos olhar aqui um pouquinho a palavra de Deus? A palavra de Deus vai dizer o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero que você se lembre desse versículo, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há mais. Nós precisamos entender que não há nenhum tipo de peso mais que nos dificulta andar com Cristo, porque a nossa condenação, o que fazia a gente merecer o inferno, foi levado por Cristo. Cristo removeu para a nossa vida. Então, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Jesus. Você está em Jesus, então lembre-se disso, porque os traumas, muitas vezes, eles vêm nos atrapalhar. E eu queria mostrar para vocês também que o trauma ele faz. Ele vai gerar medo e vai gerar ansiedade, tá? O trauma, ele vai trazer essas coisas. Muitas pessoas hoje têm medo, tá? E têm medo de fazer o WASH, tá bom? Por causa de traumas passados. Eu estou te falando. Isso precisa ser tratado, precisa ser colocado diante do Senhor. É preciso procurar alguém capaz, que vai ajudar, que vai fazer com que você se liberte disso, que vai te fazer viver free, viver livre, né? Então, o medo e a ansiedade, muitas vezes, eles podem ser causados por traumas lá do passado. Então, lembre-se da palavra de Deus, nenhuma condenação há. Não é necessário ter medo. Não é necessário ter ansiedade, porque o próprio Jesus inspirou Pedro a escrever o quê? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, se a gente coloca a nossa ansiedade diante do Senhor, tá aí, tá resolvido. O que a gente só precisa fazer é colocar na mão dele. Se a gente ficar segurando, né, não adianta nada. Então, vai causar medo e ansiedade aí, os traumas da vida, tá bom? Uma outra coisa, problemas de confiança. O trauma vai trazer problema de confiança. Às vezes o cônjuge não confia no outro. Por quê? Porque passou por traumas lá atrás, passou por situações em que foi traído, né? Em que o seu nível de lealdade, o seu nível de honestidade com aquela pessoa foi quebrado. O seu nível de aliança com aquela pessoa foi quebrado. Aquela pessoa quebrou e aquilo ali te trouxe traumas. Isso vai trazer, tá, desconfiança. Você vai ter problemas, dificuldade para poder confiar no seu cônjuge. Então, para pensar aí. O que seu cônjuge tem a ver com o que fizeram com você lá atrás? Não tem nada a ver, né? Então, é necessário vencer esse trauma. Deixa eu te falar uma coisa aqui, rapidinho, sobre trauma. Quando eu estava no último ano da minha faculdade, 2007, em agosto, 25 de agosto de 2007, se eu não estou enganado, nós estávamos voltando, era mais ou menos umas 11h15 da noite,
A gente estava já no asfalto, né, no ônibus, e de repente um caminhão pipa entrou na contramão, bateu de frente com a gente, o motorista morreu, e foi aquele, né, alvoroço ali. Eu fui o último a sair de dentro do ônibus, porque eu fiquei ajudando a tirar pessoas de dentro do ônibus, né, que estavam machucados, estavam impossibilitados de sair, e com um cheiro de álcool, né, passando de baixo, exalando álcool, e todo mundo gritando, vai explodir, sai daí que vai explodir, vai explodir, vai explodir. E se explodisse mesmo ali, eu estava no sal, né? Mas eu lembro que eu passei por isso, eu rasguei aqui assim, ó, deu 9 pontos, eu não quebrei nenhum osso, mas eu machuquei um pouco assim, as pernas, clavícula, braço, e mesmo assim ainda ajudei a tirar as pessoas. Mas me deu um trauma de freio. Eu fiquei uns 2 meses sem voltar, né, na faculdade, porque eu fiquei fazendo as coisas tudo online, mandava os trabalhos tudo por e-mail, tudo direitinho, e as provas, né? Mas eu lembro que quando eu voltei, o motorista deu uma freadinha, eu já fiquei traumatizado ali. Eu vi que eu estava traumatizado por causa da batida, do acidente. E eu lembro até hoje como foi, né? Eu me estiquei todinho assim para poder me defender, mas não adiantou nada, né? Não adiantou nada. Mas aí o que eu fiz para me poder vencer esse trauma? Porque eu fiquei com esse trauma. E aí eu já estava já com a igreja, já me esperando, né? Antes de eu terminar ainda o seminário, já estava ali, já conversando com essa igreja, já estava já praticamente certo. Depois acertei tudo e aí fui para lá com um trauma. Sabe o que eu fiz? Eu peguei minha esposa, fui na concessionária, falei, vamos pegar esse carro aqui? Vamos. Peguei o carro, irmão, botei na BR. Botei na BR, mas falei, eu quero ver se não vou vencer esse negócio. Pronto, rapidinho acabou. Então tem trauma que a gente tem que tomar atitude, libido. Tem que tomar atitude para você poder vencer esse trauma. Certo? Então, se você ficar ali alimentando ele vai ficar ali sempre te perturbando. Agora, toma atitude e se liberte desse trauma, tá? Porque ele pode atrapalhar você a ter confiança, a atrapalhar a sua vida conjugal. Uma outra coisa que a gente vai ver é a desconexão emocional. Pessoas que têm trauma, elas são desconexas com o seu cônjuge. Ela até casou, até tenta, entendeu? Mas elas são desconexas. E a desconexão também vai gerar um outro problema. Vai gerar um pecado terrível, tá? Que é a luxúria. A luxúria são pensamentos sexuais. Então, a pessoa pode até, na hora, né, do Oxys, tá ali tendo que pensar em outra pessoa para poder conseguir. Então, isso vai gerar problema. O trauma do passado é terrível. Então, vença. Você tem condições de vencer. Deus já te deu condições de vencer. Só você pegar e vencer, tá certo? E aí, a gente vai observar que precisamos superar os traumas do passado. Precisamos superar. Mas como é que a gente faz para superar os traumas do passado? Na próxima aula a gente vai estar vendo isso em nome de Jesus.